Bom, minha gente, nós tínhamos parado na última aula justamente aqui, onde a gente mostrou toda a anatomia do crânio, né? Então, mostramos a anatomia do crânio, basicamente é o que foi mostrado na semana passada, e a gente sabe que a anatomia do crânio ela é bem complexa. Tem o encéfalo, onde tem várias divisões do sistema nervoso, tem as regiões ósseas, tem os vasos que entrelaçam, tem nervos, enfim, tem várias estruturas. E lembrando, pessoal, que existem algumas coisas básicas para que nós caracterizamos uma imagem tomográfica. Primeiro, são os planos. Segundo, são o tipo de filtro utilizado, se é o filtro standard ou o filtro de osso. Geralmente esses dois aí. Quando tem um filtro, um exame de pulmão, de tórax, aí tem o filtro pulmonar, né? E basicamente nós falamos também que, caracterizando a imagem de tomografia, nós sabemos que existem as densidades em tomografia, que é a hiperdensidade, a hipodensidade e a isodensidade. Eu espero bastante assim que todos mesmo saibam o que seria isso, né? O que é uma estrutura hipodensa, hiperdensa e isodensa, principalmente na nossa disciplina, que é tomografia computadorizada. Então, aqui a gente está passando um exame de crânio normal, de uma pessoa normal. Posteriormente, irei mostrar para todos exames alterados, certo? Então, dessa imagem para essa imagem, estas imagens para esta imagem, caracterizando a tomografia, nós já observamos uma grande diferença, que é o filtro. Essa imagem aí que está sendo mostrada, pessoal, é uma imagem em filtro ósseo. Quando eu disser filtro ou janela óssea, é a mesma coisa. Do tipo bone, né? Bone do inglês lá. Tá? Então, olha aqui a anatomiazinha, só para a gente relembrar. Ó, esses aqui são os seios maxilares, ó, preto. Preto chamamos de hiperdenso, isodenso ou hipodenso? Hipodenso. Hipodenso. Muito bem. Então, esses aqui são os dois seios maxilares. Tá? Aqui é o osso nasal, ó. O osso nasal, já o osso nasal é hiperdenso. Então, a maioria dos ossos são, na realidade, todos os ossos são hiperdensos. No entanto, os ossos mais compactos, aqueles ossos mais duros, eles são mais branquinhos, são mais hiperdensos, certo? Então, como nós estamos mostrando aqui para vocês uma imagem no filtro bone ósseo, nós vamos dar ênfase ao osso e não daremos ênfase ao tecido mole, que é no caso aqui tudo o que está, ó, está tudo aqui, ó, homogêneo. Então, se está homogêneo, está tudo misturado. A gente não consegue decifrar o que tem nessa região homogênea cinza aí. Porque queremos dar ênfase à região principalmente óssea.
Aqui, ó, é o septo nasal. Septo nasal. Aqui é uma concha nasal. Concha nasal. E essa parte aberta, escura, é um meato nasal. Por essa imagem não dá para a gente saber qual é o meato e qual é a concha nasal. A gente precisa de um outro plano, coronal, por exemplo. Aqui é o osso, ó, zigomático. Esse osso aqui, ó, zigomático, tá? E aqui, ó, é a mandíbula. Mandíbulazinha que encaixa, ó, mesmo próximo ao osso zigomático. Lá nas fossas. Na fossa condilar e na fossa coronóidea. E aí, ó, mais uma imagem, ó, onde evidenciamos aqui, ó, o Atlas. Olha só o Atlas, ó. O Atlas, que é a primeira vértebra. Aqui é o dente de quê? Quem é que tem um dente? É o Atlas ou o Axis? É, justamente, a segunda vértebra, né? O dente do Axis. Então, temos um Atlas, dois Axis. Então, isso aqui é o que a gente chama, galera. Tudo isso aqui é o que chamamos de seio etimoidal. Por que seio etimoidal? Porque são um labirinto que existe passagem de ar. E esse ar, às vezes, pode estar repleto de secreção. Pode ter uma sinusopatia etimoidal. Pode ter uma sinusopatia maxilar. Pode ter uma sinusopatia no seio esfenoide. Nós estamos descendo, tá, pessoal? Dessa imagem para essa, nós estamos descendo, inferior. Ou melhor, superior. Desculpa. Olha aqui, ó, os seios etimoidais ainda. Aqui é o côndilo, ó. Processo condilar é onde o Atlas encaixa. Processo condilar. Ou também chamado de côndilo occipital. Certo? Aqui o frontal, ó, o osso frontal. E aqui a gente tem aquele osso, o osso esfenoide. E dentro do osso esfenoide, ó, peguei isso aqui, ó. A gente tem esse número 6 aí, que é o seio esfenoidal. Certo? Essas bolinhas aqui, pessoal, ó, aqui, ó, onde eu estou marcando agora, é o ouvido, né? A orelha aqui fora, ó. Aqui o conduto auditivo externo, conduto auditivo interno. Nessa aqui tá externo, ó, interno. Então, essa região aqui toda, eu circulei, ela é chamada de mastoide. Então, isso é o ouvido. Quando o ouvido estoura, né, ele sai secreção e tudo mais, aí toda essa parte escura que tem o que dentro? Se está escuro, tem ar dentro. E esse ar dentro aí da mastoide é justamente, pessoal, esse ar aí dentro é justamente para conseguir com que forme esse eco para nós escutarmos.
Olha aqui o osso temporal. O osso temporal. Bem aqui. Bem aqui perto da orelha, né? O osso temporal. E aí, vai subindo, subindo. Nós estamos vendo só osso, galera. Ó, sabemos que aqui, ó, é tudo encéfalo, ó, encéfalo. Mas não dá para ver nenhuma alteração no encéfalo, porque nós estamos vendo justamente o osso, todo o osso. Aqui ainda, galera, é a nossa mastoide, ó. Fica aqui, ó. Fica bem embaixo do ouvido, né? Aqui. Embaixo e ao redor do ouvido aí. Se tiver infeccionado, inflamado, fica cheio de secreção e deixa de ser escuro e passa a ser cinzento quando tem secreção. Aí estamos quase fechando a calota craniana, né? Onde temos aqui, ó, veja que aqui tem uma costurazinha, que é uma sutura, né? A sutura coronal. Aqui nós temos o osso frontal, o osso parietal, né? O osso parietal, ó. Aí, ao final, posteriormente, ó, unindo aqui a outra sutura, ó, daqui, ó, toda essa área aí é o occipital, né? A região occipital do crânio. Então, temos frontal, parietal e occipital. Então, isso aqui são as suturas, né? Essa junção aqui é chamada de bregma e essa de lambda. Essa junção aí desses ossos. E aí, fechando cada vez mais, apresenta uma sutura chamada de sutura sagital. Ela é bem aqui no meio, bem em cima da cabeça. Mostrando mais ainda ela, né? Aí, quando é mostrado a junção dos ossos, ela passa a ser chamada de lambda. Lambda. E aí, fechando totalmente o crânio, a sutura sagital. Então, a gente sabe, pessoal, que quando o bebê nasce, ele não nasce com isso ossificado, com essa região ossificada. Ela é uma cartilagem, né? Como a gente aprendeu lá na anatomia. Então, essa cartilagem, no decorrer do tempo, ela vai se ossificando. Tá? Então, o processo de ossificação ocorre aí, o crânio do bebê, ele vai se fechando aí. E essas costuras, né? As suturas são umas costuras, elas vão se fechando, se costurando entre si. Essa imagem aqui é como um exame de crânio é apresentado, ou seja, do início na base do crânio. Essa imagem aqui podemos dizer que é a imagem 2. Era para ter uma imagem anterior a essa, até fechar a calota craniana. Tá? Lembrando que aqui nós estamos vendo a anatomia de parte mole. Então, é uma janela de parte mole. Todo e qualquer exame do crânio, pessoal, nós fazemos essas imagens aí, todo e qualquer. Quando o paciente ele sofre um trauma, daí a gente faz o que acabamos de ver. A imagem para tecido, para visualização de tecido ósseo, como está mostrado aqui. Então, aqui, galera, nós não conseguimos observar o encéfalo, diferentemente da anterior. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês algumas alterações que, quando vocês estiverem trabalhando, quando Deus quiser, vocês vão se depararem com isso
E ao ver uma alteração do normal, vocês vão agilizar o procedimento para que o paciente receba o resultado o mais rápido possível, certo? Então, o que é que temos nesse paciente? Nós temos uma hemorragia subdural, certo? Essa hemorragia, galera, ela causa como? O sangue, ele sai fora do vaso sanguíneo, tá? Então, ele sai fora do vaso sanguíneo e aí o sangue se coagula. E quando se coagula, ele empurra o encéfalo para o outro lado. Ele empurra. E forma essa área aqui, ó. Uns estudiosos comparam essa lesão em forma de banana, certo? Mais uma hemorragia. Então, nós sabemos que aqui, ó, existe uma linha mediana, uma fissura mediana. E olha o que houve com essa estrutura que aprendemos, ó. Os ventrículos laterais. Olha o que houve. Ele saiu do cantinho dele, e aí foi para o outro lado do crânio. Ou seja, houve um desvio de linha média, certo? Por causa do acúmulo de sangue fora do vaso, certo? E aqui, esse outro hematoma, ele é chamado de hematoma extradural. Hematoma extradural. E, diferentemente do outro, ele forma uma barriguinha. Então, temos o extradural e o subdural. Eu não sei se eu falei o outro extradural também. Se eu falei, eu me equivoquei, tá? Os anteriores, eles são chamados de subdural. Subdural são os anteriores. Esse aqui é chamado de extradural. E ele tende a formar uma barriga. Então, tende a formar uma barriga. Aquele outro forma uma barriga para fora, né? Que a gente passou a chamar de banana. Forma assim. Esse aqui é o contrário. Então, aqui, galera, isso é sangue do mesmo jeito, onde houve, ó, desvio da linha média. Desvio da linha média. Então, temos hematoma extradural, voltando, hematoma subdural. Subdural, banana. Extradural, barriga. Ambos são casos de emergência. Se não tratar, o paciente pode ir a óbito. Isso vai estar sério, tá? Caso não trate, o paciente pode ir a óbito e de forma muito rápida. Ou ter sérias complicações. Mais um, extradural. O hematoma extradural também é chamado de epidural. Epi é externo, né? Então, é epidural, barriguinha para dentro. Sangue coagulado empurra o encéfalo para o lado oposto. Então, houve desvio da linha média. Lembre, desvio da linha média é problema, é caso de emergência. Então, aqui nós temos um corte meio que coronal aí, evidenciando um hematoma extradural também. Aqui nós temos o plano coronal, ó.
mostrando mais uma vez outro hematoma extradural, formando barriga extradural, formando banana subdural. Plano coronal, lembrando que estamos conseguindo ver, ó, o encéfalo. Se a gente consegue observar o encéfalo, porque nós estamos no plano de janela de Partimore, ou chamado de standard. E aqui, galera? E aqui, pessoal? Aqui, minha gente, naqueles casos que eu mostrei agora há pouco, geralmente acontece com pacientes que sofrem acidentes. A pancada, estoura um vaso e aí apresenta a hemorragia. Nesse caso aqui, galera, acontece também uma hemorragia, como vocês estão vendo, porque a hemorragia mostra a nós uma área hiperdensa, uma ou umas áreas hipertensas, certo? E nesse caso aqui, eu sei que o paciente não sofreu acidente. Por que eu sei que ele não sofreu acidente? Porque se a gente olhar a borda aqui, ó, nós não conseguimos ver nenhum hematoma externo, que chamamos no científico de hematoma subgaleal, fora do osso, externamente, ou seja, no couro. Então, quando o paciente bate a cabeça, incha logo. Né? Então, nós conseguimos observar que é por causa de um acidente. Aqui, minha gente, isso é um AVC ou AVE do tipo hemorrágico, AVE do tipo hemorrágico ou do tipo 2, a mesma coisa. Diferentemente do AVC ou AVE1, ele é muito mais fatal. Ele é bem fatal. Também é um caso de emergência. Lembre, quando nós falamos em emergência, galera, ó, emergência é porque o paciente ele tem risco de morte. Tá? Ó, emergência, morte. Urgência, ele tem um menor risco de morte, mas a emergência tem um risco maior de morte. E aqui, dependendo da idade do paciente, tem que fazer uma neurocirurgia. Tem que quebrar o osso aí, ó, e tentar aspirar todo esse sangue que está coagulado. Professor, se esse paciente tiver 90 anos, o que é que faz? Não faz. Mais um, hemorragia intracraniana, né? Então, essa hemorragia foi bem aqui no ventrículo, ó. O ventrículo lateral direito, ó. Encheu esse ventrículo aqui, ó, do outro lado, ó. O ventrículo, né? Encheu o ventrículo de sangue. Aí o médico vai fazer o quê? Ele vai encerrar esse osso, enfiar uma agulha e vai aspirar isso aqui, ó. E aí depois fecha, ceda o paciente e vai tirando a sedação até ver como o paciente se apresenta pós-cirurgicamente. Mais um, do mesmo porte aí, AVC. Aqui a gente já mostra uma imagem do tipo sagital, ó, evidenciando também o tecido encefálico. Olha a quantidade de sangue. Olha a quantidade de sangue. Tudo é sangue. Então, esses casos que eu estou mostrando aqui são casos muito graves de hemorragias, que, inclusive, em urgências, nós nos deparamos diariamente. Outro AVC hemorrágico, né?
hemorragia gigante aí, ó, ó, quanto mais enche aqui, pessoal, quanto mais enche aqui, ó, mais força essa expansão dos ventrículos, ó. E aí causa muita dor. O paciente fica muito desorientado e é muito complicado. Por outro lado, existem os surtos isquêmicos, que são chamados de AVE, do tipo isquêmico ou do tipo 1. Lembrando que esse tipo de patologia acontece bem mais do que o hemorrágico, bem mais. Isso é bom, por um lado, porque o AVC hemorrágico ele é muito drástico, é caso de emergência. AVC isquêmico é caso de urgência. Paciente, como é que nós podemos observar paciente com AVC isquêmico? No parênquima encefálico é apresentado em relação a este parênquima uma hipodensidade, certo? Uma densidade um pouco maior do que a densidade natural do encéfalo, que geralmente é isodensa. Então, ao passar do tempo, essa área aqui isquêmica, ela não vai voltar mais. Tá? Ela já morreu e acabou. Só que quanto mais tempo passa, pessoal, essa área ela vai ficando mais hipodensa. Então, a tendência aqui é ficar bem escura. Então, caso o paciente tenha um novo AVC isquêmico, aí o profissional vai observar uma área primária mais escura, que vai chamar de AVC antigo, e uma área secundária de AVC recente. Mais um AVC isquêmico recente, ó. Veja só, tem uma instância. O parênquima encefálico ele ficou escurinho, pouco mais do que o normal. Né? Então, isso é um surto isquêmico. De que lado? Isso é do lado esquerdo. Então, provavelmente, o paciente vai estar com algum efeito do lado direito do corpo, ou na boca, ou na face, ou nos membros, ele vai estar com algum problema desse. Então, isso aí isso vai ser apresentado de acordo com a área afetada, né? Então, vai ter paciente que vai perder a fala, paciente que vai ficar desorientado, vai perder a memória, vai depender do tipo do processo do paciente. Pronto, esse surto isquêmico aqui, pessoal, é bem grande, ó, grandão, né? Se torna um caso bem de urgência e observem que ele está mais um pouco hipodenso. Isso quer dizer que esse paciente aí, provavelmente quando foi procurar ajuda médica, já tinha passado alguns dias. E agora eu mostro para vocês algumas imagens que não estão bem simétricas, ou seja, não está reguladazinha, porque são exemplos de traumas. E quando o paciente chega traumatizado, ele chega desorientado, imobilizado numa plataforma, né, numa prancha, e é feito o exame de qualquer jeito. Aprendemos anteriormente, agora há pouco, um pouco dos seios da face. Seio frontal, seio maxilar, seio etimoidal e seio esfenoidal, ou seio do esfenóide. Veja bem, pessoal, que nesse paciente aqui, ó, o seio maxilar,
Parte está hipodensa, parte não está. Isso quer dizer o quê, galera? Isso quer dizer que também nessa região aqui, ó, etimoidal, nessa região aqui, esfenoidal, que era para todas estarem escuras, ou seja, cheia de ar, estão com secreção. Que secreção é essa? Nesse caso aqui, é sangue, porque ele, ó, sofreu um acidente. De onde vem esse sangue, professor? Vem dos atritos, os vasos se rompem e aí o sangue esborra, né? Causa uma hemorragia. Por exemplo, ó, aqui mesmo, olha só o osso fraturado. Ó. Veja bem que tem pedaço de osso aqui, ó. Isso aqui é uma fratura no osso esfenoide, dentro da cabeça. Outra fratura aqui, ó, na região maxilar. E aí, pessoal, apresenta fratura, né? Esse aqui fraturou o mastóide, ó, o ouvido. Então, olha que interessante, ó, presta bem atenção. Ó. Olha a setinha aqui apontando para o preto. Aqui, ó, é a fratura. Se tem fratura, tem buraco. Se tem buraco, o ar, olha só que interessante, o ar entrou externamente para dentro do crânio. Qual é o nome da patologia? Paciente traumatizado com pneumoencefalo. Pneumo significa ar. Então, ele está com ar dentro da cabeça, onde não era para ter. Mais um, porque fraturas, 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 e cheio de pneumoencefalo. Aqui são exames do seio da face. Para a gente finalizar a aula de hoje, nós vamos iniciar pelo menos aqui. Não vou nem mostrar esse aqui porque não é feito mais hoje, mas isso aqui é um escanograma de um exame do seio da face. Cada linha dessa aqui, pessoal, é um corte, né? Então, o seio da face ele vai pegar, abranger toda a imagem do seio da face. Então, essa imagem da esquerda, é evidenciando um posicionamento de um paciente que irá realizar um exame desse tipo. Essa outra aqui não é feito mais, porque a gente já tem sistemas de reconstruções. Essa posição era para fazer uma imagem coronal quando não tinha um sistema helicoidal, tá? Só tinha o convencional. Então, queria fazer 2 exames. Então, é feito só isso aqui, ó. Faz uma varredura só e aí a gente reconstrói em vários planos. Então, nós temos aqui 2 imagens só da face, lembrando que essas imagens aqui são de parte mole. Quando a gente começa a observar direitinho o tecido, que ele não está tão homogêneo assim, e o osso está bem branco, né? Ele é de parte mole. Já esse aqui, ó, é uma imagem de parte óssea. Olha, aqui está tudo cinza, misturado de cinza. Coronal, ó. Coronal. Diferença de imagens ósseas e imagem estándar. Osso, ó, imagem óssea. Olha aqui o seio maxilar todo cheio de secreção. E aqui evidenciando também o seio maxilar com secreção. Lembrando que a visualização do seio da face é melhor no filtro Bonner, tá, pessoal? Então, era isso.